Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, estamos no 24º domingo do tempo comum e o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 35. No Evangelho de hoje nós ouvíamos o Senhor em um diálogo com os seus discípulos a quem ele perguntava: quem é o Filho do Homem? O que as pessoas falam a respeito de mim? Em outras palavras, Jesus queria saber dos seus discípulos o que estava sendo comentado e quem as pessoas estavam pensando que ele era. Diante dessa pergunta, os discípulos de Jesus começam a responder que alguns pensavam que ele fosse um profeta, que fosse João Batista que tivesse ressuscitado, que fosse de fato um homem enviado por Deus, mas ainda não eram capazes de reconhecer que Jesus não se tratava simplesmente de algum outro profeta, de uma pessoa boa, de alguém que fazia a vontade de Deus, de alguém que vinha com poder, mas eles ainda não eram capazes de acreditar e de perceber que Jesus era de fato o Filho de Deus. Diante destas respostas recebidas dos seus discípulos, então Jesus indaga também a eles a respeito daquilo que eles mesmos estavam pensando a seu respeito, porque já sabiam o que os outros pensavam, mas e eles? Qual era a fé que eles estavam neste momento trazendo em seu coração? Diante disso, Pedro responde, falando em nome de todos os seus apóstolos e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Isso realmente é uma resposta muito bonita, porque tinha sido revelada por Deus o Pai. Não era algo simplesmente que vinha da conclusão de Pedro ou de qualquer outro apóstolo, mas de fato testemunhava aquilo que Deus lhes tocava o coração para que realmente acreditassem e tivessem a possibilidade de compreender esta revelação que Deus lhes tinha feito, que Jesus de fato não era simplesmente um outro profeta, um outro homem de Deus, uma outra pessoa enviada, mas ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. E diante desta resposta de Pedro, Jesus começa a ensinar-lhes e falar a respeito de todas as coisas que deveriam acontecer futuramente, sobre ele ser entregue aos chefes do povo, aos sacerdotes, sobre seus sofrimentos, sobre a sua cruz, sobre a sua ressurreição. E diante de um cenário tão angustiante, Pedro toma Jesus à parte e deseja repreendê-lo, porque não era o desejo de Pedro que essas coisas acontecessem, não queria que seu mestre viesse a sofrer todos aqueles males, ele não estava preparado para isso. E Jesus o repreende com uma frase bastante dura, dizendo a ele que se afastasse, porque aqueles pensamentos que ele tinha não eram os pensamentos de Deus. E mais do que isso, Jesus, a partir daquele momento, começa a mostrar aos seus discípulos que não apenas o seu caminho deveria ser o caminho da cruz, mas o caminho de todas aquelas pessoas que desejam segui-lo deveria ser um caminho semelhante a esse. Por isso que Jesus fala que se alguém o quisesse seguir, deveria também tomar a sua cruz para segui-lo. Se alguém quisesse se salvar, deveria tomar também a cruz. Porque é justamente neste caminho de fazer a vontade de Deus que nós encontramos a salvação. Às vezes queremos agir como Pedro e encontrar meios mais fáceis de podermos ser salvos, meios mais fáceis de fazer a vontade de Deus, mas nós sabemos, fazer a vontade de Deus é exigente. Fazer a vontade de Deus necessita renúncias. Fazer a vontade de Deus necessita que estejamos realmente dispostos a abandonar muitas coisas das nossas vidas, muitos conceitos, muitos contravalores, muitas vontades próprias, para poder fazer aquilo que é certo, aquilo que é o correto, aquilo que é a vontade de Deus, como Jesus o fez. Muitas vezes nós precisamos abandonar muitas coisas que trazemos em nosso coração para poder encher este nosso mesmo coração daquilo que é a vontade de Deus. Não é um caminho verdadeiramente simples, mas é sempre um caminho possível e, na verdade, é o único caminho que nós temos para chegar até Deus e fazer a sua vontade. Precisamos aprender a renunciar. Precisamos aprender a entender que os sofrimentos que acontecem na nossa vida podem também ser curativos e podem também ser para a nossa salvação.
Peçamos ao Cristo que nos ajude para que não nos desanimemos diante dos sofrimentos da nossa vida. Peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude a renunciar tudo aquilo que nos afasta dele, para assim fazermos a sua vontade e também nós, um dia, tendo os pensamentos como os pensamentos de Deus e reconhecendo a Ele como nosso Deus, Mestre e Senhor, também encontremos a nossa salvação, que está em Cristo Jesus, que morreu em uma cruz para salvar a todos nós. Peçamos ao Senhor que derrame assim sobre todos nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.